Fala pessoal, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube e hoje, conforme o combinado, damos início à nossa série nos 10 mandamentos. Claro que nós vamos começar pelo começo, né? Afinal, que relevância, que importância essa lista de regras tem para a nossa vida hoje? Para responder essa pergunta, nós vamos, como sempre, às Escrituras, lá em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2, que dizem o seguinte: Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não dá para falar de 10 mandamentos sem antes encarar algumas questões. Que diferença essas regras podem fazer na minha vida? E ainda que façam alguma diferença, por que elas são melhores do que as regras que eu crio para mim mesmo? No final das contas, que direito Deus tem de ficar dizendo que eu devo ou não devo fazer? Bem, todo direito. As Escrituras dizem que no princípio Deus criou os céus e a terra e que ainda hoje Ele continua sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Ele fez tudo e mantém tudo funcionando. Ele nos tirou do pó e sustenta o nosso batimento cardíaco. Por isso, quando o Eterno fala alguma coisa, ouvi-lo é a melhor opção para viver bem. Mas há um motivo ainda melhor do que esse. Para quem segue Jesus, Deus não é apenas um criador. Ele é o Senhor, Salvador, Pai e amigo. Entre Deus e os seus filhos há uma aliança, um relacionamento bem próximo, com dinâmicas bem definidas. Vamos entender isso melhor. Primeiro, a aliança envolve comunicação. Deus falou. Até dá para ter alguma noção sobre quem Deus é, olhando para o universo, para a natureza, para a humanidade. Mas o Todo-Poderoso não deixa os seus amigos perdidos no meio desse mar de impressões e percepções. Nada disso. O Pai vem ao nosso encontro usando esse amontoado organizado de letras que nós chamamos de linguagem e se apresenta pessoalmente. Segundo, a aliança é para uma comunidade. No dia que os 10 mandamentos foram entregues, Deus não estava falando só com Moisés, ele estava falando com todo o povo de Israel. Daí a gente vê que a companhia do Eterno não é o privilégio de algumas pessoas especiais. Deus não recebe só quem fala bem, quem tem uma posição de destaque ou que tem um passado religioso. O Pai recebe como amigos todos aqueles que ouvem Jesus, confiam que Ele é quem diz ser e passam a viver levando em conta aquilo que Ele diz. Terceiro, a aliança traz uma revelação. O Todo-Poderoso disse: Eu sou o Senhor. Seguindo o costume daquela época, o nome de Deus fala algo sobre a sua identidade. Ele é o Senhor, ou o Eu Sou. Desde sempre e para sempre, o Eterno não depende de ninguém. Esse Deus misterioso não muda, governa todas as coisas e faz tudo como deseja. Ou seja, antes de dizer o que Ele quer, Deus nos diz quem Ele é, mostrando um pouco para nós da sua encantadora e irresistível beleza. Quarto, a aliança cria intimidade. Eu sou o Senhor, seu Deus. Os 10 mandamentos não vêm de um tirano malvado ou de um desconhecido sem noção. Essas palavras deixam claro que o Eterno quer o nosso bem. Ele é nosso Deus e não quer que a gente seja escravos de promessas vazias. Ele é nosso Pai e não quer que a gente coloque coisas boas nos lugares errados. Esse amigo tão sábio está apontando para a gente o caminho para a melhor felicidade possível. Quinto, a aliança é um compromisso. Repito, eu sou o Senhor, seu Deus. O Eterno não é um pneu estepe para ser procurado só na hora do desespero, não. E a palavra dele não pode ser retalhada para a gente pegar só aquilo que a gente gosta. A vida inteira do cristão deve ser construída em cima daquilo que Deus é, diz e faz. Nós somos o povo do Eterno e com ele não há relacionamento casual. Sexto, aliança envolve ação. Deus disse: Eu o tirei da terra do Egito. Israel era uma nação de escravos. Deus viu, ouviu e conheceu aquela situação e então desceu para resolvê-la. Como é que ele fez isso? Passou um bando de ideia religiosa para o povo? Nada disso. Ele agiu, fazendo coisas que não têm explicação natural. O Pai é assim. Ele sabe que a gente não vale nada e que lições de moral não resolvem o nosso problema. Por isso, ele age e nos tira das maluquices que a gente mesmo criou. Sétimo, a aliança tem uma antecipação. Antes dos 10 mandamentos, Deus tirou Israel do Egito. O Todo-Poderoso age antes de qualquer contrapartida. A gente não tinha nada para oferecer para o Eterno além de um monte de problema. Mesmo assim, Ele fez por nós o que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Oitavo, a aliança é construída para a liberdade. O Senhor disse: Eu o tirei da casa da servidão. A opressão dos inimigos não é para sempre.
Israel saiu do Egito e agora podia fazer o que quisesse. Da mesma forma, o Eterno nos tira do aperto e coloca a gente para cuidar da nossa vida. Agora, diante de um amor tão doce, o que mais que a gente podia desejar? Depois de sermos abraçados por um Salvador tão bondoso, quem mais poderíamos querer? Nono, a aliança aponta para a promessa. A história não acabou no Egito. Viria algo melhor para lidar com um problema pior. As Escrituras dizem: todo que comete pecado é escravo do pecado. Todos nós pecamos. Todos nós estávamos condenados a sermos uns frustrados com fobia do Criador. Mas as coisas não ficaram assim. Jesus entrou na história. O Filho de Deus se fez homem e pagou a dívida que era nossa. A morte de Cristo inaugurou uma nova aliança. As leis de Deus que nós não conseguíamos cumprir de jeito nenhum, agora estão escritas no nosso coração. E a partir daí, a gente aprende o que é ser livre de verdade. Quem é o Eterno para ficar dando ordem pra gente? Ele é o Deus da aliança, que apesar dos nossos defeitos e deslizes, decidiu andar perto da gente. Os 10 mandamentos continuam relevantes porque são o convite de Deus para que a gente conheça a sua beleza e com isso viva a alegria de ir ficando cada vez mais parecido com Ele. Bem, por hoje é só. A indicação literária de hoje é Êxodo, Introdução e Comentário de R. Alan Cole, das edições Vida Nova, um livro muito profundo e ao mesmo tempo com preço muito acessível, recomendo a compra. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou desse vídeo, dá aquela moral. Curta, comenta dizendo o que você achou, inscreva-se no canal, clica no sininho para ativar as notificações e continuar sabendo o que a gente está fazendo aqui. E mais importante de tudo, compartilha com seus amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos, para que a nossa conversa vá ficando cada vez mais povoada. Um abraço, até segunda que vem, que Jesus te abençoe.